As perguntas que você fazia, vamos supor, lá para entrevistar os seus alunos lá em 2014, são semelhantes às que você faz hoje. Mas e o que o Érico amadureceu nessa questão de escutar os alunos? Você vê alguma grande diferença do Érico ouvinte de 10 anos atrás para hoje? Há 10 anos atrás eu não tinha esses 3 conceitos de escutar. Aí vem os níveis do escutar. Sua esposa chega para você no meio de uma festa e fala assim, vamos embora. Aí você não necessariamente vai fazer isso toda vez, mas fala, cara, você quer ir embora mesmo? Ela, quero. Você pegou. O que foi falado? Mas tem um outro nível. Como a pessoa está se sentindo. O terceiro nível é o que ela está pensando que nem ela sabe que está pensando. Eu não tinha isso mapeado. E eu não aprendi no curso exatamente. Tem 3 níveis de escutar. Isso aí eu juntando o que eu vi no curso, com o que eu li nesse livro, com o que eu faço isso. Mas é um grande exercício. Então, toda hora que eu entro numa live, por exemplo, quando eu vi hoje, eu tô procurando escutar. E às vezes eu não tô escutando. Outro sinal clássico que você não escutou é interromper. Porque se você interrompe, você assume que você sabe que a outra pessoa falou. Mas como é que você sabe o que ela falou se ela não falou? E eu não tô falando que você não deve nunca interromper. Às vezes você vai, às vezes tem uma pessoa que vai fazer uma pergunta, eu tenho 2 horas. O tempo inteiro. Tá liberado. E eu posso escutá-la, mas às vezes eu tô on the clock. Eu tenho que dar uma resposta em 5 minutos. E quando eu tenho que dar uma resposta em 5 minutos, eu sei que eu vou escutá-la menos. Eu vou falar assim, cara, posso te interromper? E aí é uma coisa, mas se você interrompe sem pedir a permissão, o que você está falando para outra pessoa? Já sei que tu vai falar. Já sei que tu vai falar. E você pode até acertar. Mas com o meu viés. Pode ser que eu não acerte. Pode ser que você acerte, pode ser que você não acerte, mas é... Então, mas geralmente é mais difícil você saber o que ela falou sem ela ter falado ainda. E aí vem mais um problema. Porque ela vai estar muito mais dura na hora de te julgar. Porque quem gosta de ser interrompida? Ah, você me escutou? Então deixa eu te falar que aí ela vai ela vai, em vez de aceitar que 90% tá bom, ela vai aceitar 101%. E aí se ela aceitar 101%, não importa. Não importa se você escutou. Não importa. Porque se ela não tem a impressão que ela foi escutada, ela não vai te ouvir. Porque ela crê que você não sabe como ela se sente, o que ela falou e o que ela ainda não falou. Isso dá pra usar em tudo, né, cara? Isso é uma... A relação interpessoal. Muito foda. Coisa. E, Érico, isso aí, tipo assim, não é claro até o momento que você ouve alguém falando sobre isso. Porque, tipo assim, isso eu aprendi trabalhando aqui na EGD. Principalmente nas reuniões com você, que, tipo assim, eu até brinco assim, não, que o Érico, às vezes tu é pesado, mas, velho, é muito foda. Tipo assim, das fases mais aprendizado em mim foi quando eu tive as reprovações de palestra lá, mas, cara, foi um crescimento grande pra mim. E eu me via cometendo muitos desses erros. Várias vezes você ia falar um negócio, eu falei assim, eu já sei que ele vai falar, e na minha cabeça eu já tava preparando uma resposta e não tava te ouvindo. E é impressionante, quando você começa a exercitar isso, tudo o que a gente vai fazer fica muito mais claro. A forma que você vai falar, a forma que você vai perguntar, a hora de ouvir, e isso acaba que vai fluindo em todas as paradas também. E assim, como é que você deixa cada vez mais aguçada essa percepção? Que tem reuniões que já aconteceu, tipo, a gente tava no Zoom, não tava nem presente. Aconteceu uma parada lá, cara, eu acho que o Lorival não tá confortável com isso. Por quê? Cara, eu não tinha falado nada. Porque eu tento escutar essas 3 coisas. O que acontece? Quando eu tô interessado em escutar os 3 níveis, tá? Então, o que foi falado, o que você tá sentindo e que você nem acha que você falou ainda, que tá passando na sua cabeça e eu tô tentando adivinhar. Tô sempre pensando, quais são esses 3 níveis? O primeiro nível vem da palavra dita. E quanto mais eu presto atenção, e às vezes você vai vendo eu anotando, eu tô sempre com uma caneta, anotando, porque eu tenho algumas palavras que, principalmente quando a pessoa fala muito e você não consegue interromper, como é que você decora?
Tem um processo de memorização aí. Se ela fala demais, às vezes você vai pedir para quebrar. Deixa eu ver se eu entendi até aqui. Porque senão, se ela continuar e você não tiver entendido até ali, vai ser uma bola de neve ali para baixo. Mas qual é o único jeito, o jeito melhor de eu escutar e tentar adivinhar como é que você tá se sentindo? Visão, cara. É tom de voz. Se eu tiver no telefone e não tiver visão, eu tenho que estar bem entonado. Mas outra coisa é o quê? Visual. Então, na cara, você vê. E você começa a acertar um pouquinho mais, apesar de ser difícil. Às vezes, sei lá, eu podia falar, você tá frustrado. Eu falei assim, cara, eu não tô frustrado, eu tô preocupado. É diferente pra você. Pra muita gente é diferente. Então, eu fico o tempo inteiro olhando a cara das pessoas. Muitas vezes, no meio da reunião, às vezes até interrompo. Porque com o tempo, como eu já sei, eu sei qual que é o jeito que você deixa a conversa rolar mais, porque você já resignou, já pediu demissão da conversa. Tem hora que você pede demissão de escutar. Tem um verbo em inglês que chama resign. E ele fala assim, é que em português não dá, né? Cara, tem uma hora que você... Desconectou, talvez, ali? Desconectou. Chama resign é quando você já desistiu. Você desistiu de escutar. Então, tem uma hora que você desiste de escutar, mas a conversa tem que andar pra, sei lá, de repente você pegar uma coisa, mudar de assunto, ou pegar uma coisa lá na frente. Por exemplo, eu sei que com a Kate, isso é um exemplo que eu dou clássico, quando ela fica calada, não quer dizer que ela consente. Não quer dizer, às vezes é. Mas o jeito dela não concordar é calar. Eu sei que a Priscila já não é assim. A Priscila, quando ela não concorda, ela fala na hora. Então eu sei que enquanto se a Priscila tá calada, na maioria das vezes tá tudo bem. Eu já li que ela tá escutando, ela tá consentindo. Porque no momento que ela não consentiu, ela joga. A Kate não. Aí eu comecei a entender, a Kate... Aí às vezes você propõe uma coisa, você fala assim, cara, Kate, você concorda? Eu dou uma pausa. Às vezes a Kate não tá não concordando, ela tá processando. Então ela processa. Então às vezes o calar dela, ela tá processando. O jeito de eu processar é diferente do jeito da Kate. Eu falo assim, cara, pausa. Aqui, ó, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Eu processo ao vivo, falando pra vocês como eu tô processando. A Kate não, ela gosta de processar sozinha. Ela vai ficar calada e vai estar processando na cabeça dela. O problema é que se ela estiver na cabeça dela, ela para de escutar o que tem pela frente, né? Então, assim, diferentes pessoas você vai vendo os padrões. Né? Uns padrões. E você vai lendo os padrões, vai ficando... e quanto mais tempo você para... Agora, quando você encontra uma pessoa que você não tem um padrão, aí você tem que ter um nível de checagem maior, né? Mas na maioria das vezes... E isso começou... Olha, cara, você já viu uma pessoa que está falando uma coisa e está aterrissando? Total. É diferente. Você, tá aterrissando. E tem uma pessoa que não tá aterrissando. Sua intuição é muito... Cara, soa pra mim que o que eu falei ainda não aterrissou pra você 100%. Porque se você fala, não aterrissou pra você, ela fala, aterrissou. Porque quando você... É aquela coisa do avatar. Quando você pergunta qual que é o seu avatar, você tá perguntando em vias de regra, em vias de exceção, e de tudo que é possível na vida, até dos milagres. Contando até os milagres de Jesus... Quem é possível ser meu cliente? Todo mundo. É possível você converter o Lorival à licitação? Cara, é possível, Você acredita que pra quem não acredita... Jesus não converteu, sei lá, o cara, não fez o cara que tava, sei lá, dormindo não. A famosa parábola dos 10 leprosos, segundo as escrituras, né, não curou leproso historicamente. Tudo é possível. Mas você vai começando a ler, vai começando a ficar mais presente para isso. E nessa questão de escutar, de certa forma, você começou meio que intuitivamente e intencionalmente buscar escutar, e hoje é meio natural para você, esse método, digamos assim? Eu acho que é o seguinte... Ou toda reunião você entra já, cara, deixa eu prestar atenção. É o seguinte, todo problema de qualquer duas pessoas é comunicação. Partindo desse princípio, tá? E com o tempo, eu percebi que à medida que eu subia de níveis... Porque, por exemplo, você precisa... Se tudo na sua vida é você que faz, você precisa escutar, você precisa ter boas relações interpessoais, a verdade é que não. Não mesmo. Mas à medida que você sobe e começa a lidar com pessoas, que você não faz as coisas sozinho, você tem que ser melhor em comunicar.
Então, começou assim. Então, à medida que eu era o lançador, eu era o suporte. Ruim suporte, inclusive. Hoje eu sei disso. Né? Tipo, muito mal. Mas assim, à medida que eu fui subindo na hierarquia da empresarial, eu não tinha outro problema. O meu maior problema era comunicação. E no meu caso, a comunicação custa caro. Né? Se eu falo pra você fazer alguma coisa, você entende outra, isso pode custar muito caro. São muitos milhões investidos, né? Numa empresa de 9 dígitos. É uma empresa que fatura 9 dígitos por ano, né? Há um tempo já. Então, esses erros começaram a ficar muito caros para mim. Então, eu comecei de uma forma menos gentil no começo, depois um tempo mais gentil, eventualmente, porque senão ninguém aguentava, né? E fui trabalhando isso. Anos de terapia. Né? Mas tem gente que não precisa disso. Que já é nato disso. Não tô falando que é nato, que não precisa de treinamento, mas vamos supor, tem cara que toca guitarra, dá o mesmo treinamento pro cara, eventualmente alguém vai tocar uma música, mas você já foi professor de guitarra, tem gente que tem uma certa aptidão, faz mais tempo, se importa mais, ou sei lá. Então, eu acho que isso veio vindo pra mim quando eu comecei a ter funcionário, mesmo assim, muitos funcionários, depois funcionário de funcionário. Funcionário de funcionário é liderado de liderado, liderado de liderado de liderado. Então, é tudo uma questão de comunicação.